Para a maioria dos teólogos europeus, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode vivê-la é discutível. E afirmar que é possível entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Mas um padre francês e teólogo respeitado aqui de Paris não só acredita em transcomunicação, como conseguiu o apoio do Vaticano para suas pesquisas. Quando o fazemos com metas sérias para a ciência, para provar a vida depois da morte, ou para a consolação de pais que perderam filhos, é autorizado da Igreja. O padre François Bruni fala 6 línguas e há mais de 20 anos acompanha e estuda os resultados das pesquisas sobre transcomunicação. Já publicou livros sobre o tema e não lança dúvidas sobre a seriedade das experiências. Para ele, sacerdote da Ordem de São Suplício, a sobrevivência do homem após a morte deixou de ser um artigo da fé para se impor como evidência científica. O além é muito mais complicado do que acreditamos geralmente. François Bruni exibe com orgulho a imagem de um abade recebida através de transcomunicação por um pesquisador alemão amigo dele. Mais tarde descobriu-se que se tratava de Alois Wiesinger, austríaco falecido há 43 anos. Wiesinger, que viveu 7 anos no mosteiro brasileiro, dedicou a vida aos fenômenos paranormais. Alois Wiesinger. Alois Wiesinger. O padre François acredita que novas janelas serão abertas para a transcomunicação e não esconde seus planos para a vida no além. Encontrar um amor que não é possível encontrar sobre a terra e dar amor a outras pessoas sobre a terra para ajudá-las também no seu desenvolvimento. O dia que você vê a luz passar, dê as mãos, vamos, chegou o momento, não tenha medo, não tenha medo, é a luz divina. Nós estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui de passagem, uns talvez durem 80, 90, 120 anos, mas o fato é que algum dia nós passaremos para outra dimensão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Já que estamos aí para celebrar um momento muito importante que muitas vezes todos nós tememos por não conhecer como é que funciona essa questão de estar vivo e de estar morto, enfim. Mas com esse vídeo eu gostaria de apresentar para você um material, caso você se interesse em ler, um material interessante de um padre que estuda essa questão da eternidade, essa questão da vida após a morte desse nosso corpo físico. Mas estudando a física quântica, nós vamos entender, quando você vai na última instância da matéria, que é o átomo, então 90,99999999 do átomo é espaço vazio, e ali é onde mora toda a informação, toda a beleza, toda aquela afinidade que nós temos com o Criador, com a consciência cósmica, com aquele que criou tudo. Então, esse espaço vazio, na verdade, é informação que está ali, é energia, é frequência, é vibração, enfim. Mas menos de 1% é partícula, né? Então, quando você se vê, quando você me olha, você está vendo apenas menos de 1%. O resto você não vê.
porque é onde mora a beleza da coisa, é onde a gente tem que trabalhar, é onde a gente tem que buscar. Então, quando nós estudamos a física quântica, a gente vai adentrando num mundo muito interessante. Quando você fecha os olhos da carne, você deixa de ver o material, mas você passa a olhar o interior, e é aí que mora a beleza. Então, quando você estuda a questão das partículas, as energias, as vibrações, os movimentos, os fluxos, enfim, você vai entender uma gama de coisas que poderia até então ser mistérios, mas que passa a ser algo interessante que você entende. Você vai assimilando essa questão, você vai assimilando aquilo e aquilo passa a não ser novidade para você. Então todo esse estudo que eu tenho feito em relação à física quântica me jogou para estudar a transcomunicação instrumental. O que seria isso? Seria aparelhos que podem trazer para nós hoje comunicação daqueles que já partiram. E de uma maneira bem interessante. A física quântica, ela explica que nós temos o campo akáshico. Inclusive, tem um livro, A Ciência e o Campo Akáshico. O que é o campo akáshico? É a memória do universo. Então, é como se fosse um filme que vai gravando tudo e fica tudo ali. Então, essa memória akáshica é a memória do universo. E nós tivemos um padre Ernest. Ele foi o que desenvolveu a primeira máquina do tempo, a criação e o desaparecimento da primeira máquina do tempo. Então ele pesquisava música, então ele queria pegar desse campo akáshico as memórias medievais da música sacra para poder aplicar ali nos seus estudos, no seu convento, na sua paróquia. Então ele montou uma máquina justamente para buscar, né, essa memória do universo. E não é que quando ele ligou a máquina, o que ele viu? A máquina tinha ela tinha monitor, né, toda uma aparelhagem eletrônica, né, da tecnologia da época. Então o padre viu que ali apareceu alguns momentos da via sacra de Jesus. E ele ficou pasmado, e quando ele viu que ali estava mostrando também algumas cenas do passado, de teatros que aconteceram no passado, mas que estavam ali, como se estivesse acontecendo hoje. Naquele momento, aquela máquina estava trazendo para ele, naquele momento, os acontecimentos passados. Mas depois ele apresentou essa máquina ao Papa, e o Papa achou por bem ele desmontar essa máquina, porque imagine se essa máquina caísse em mãos inimigas. Inclusive a máquina poderia até olhar o futuro. Olha que coisa interessante. Então foi um padre que descobriu isso daí, né, mas ele desmontou essa máquina, mas depois, logicamente, ele conversou, ele falou para muitas pessoas, para muitos amigos seus, e aí foi que isso aí chegou nas mãos de outros estudiosos, de outros cientistas, inclusive padres. E então nós temos hoje, né, o padre Ernest, ele já faleceu, logicamente, mas hoje nós temos hoje o padre François Bruni. Esse padre, ele escreveu o livro Linha Direta do Além, que fala justamente da transcomunicação instrumental, realidade ou utopia. Ele escreveu com o Remy Chauvin. E depois, e aqui ele fala do padre Ernest, do instrumento que o padre Ernest ele tinha construído na época. E depois, ele também tem um livro que se chama Os Mortos Nos Falam, padre François Brodé. E esse livro, aliás, eu li o livro do padre Ernest sobre o cronovisor, né? O aparelho chamava cronovisor. E depois esse livro me jogou para ler esse outro, Linha Direta do Além. E por fim, Os Mortos Nos Falam, e que é o título desse vídeo.
de imágenes recibidas en diferentes países. Tenemos imágenes de paisajes también, de animales, lo hemos visto, de palomas, de gatos. Tenemos algunas veces imágenes de personas vivas y no sabemos por qué. De muertos, de seguro que no podían todavía amar como lo necesitamos. Creo con muchos teólogos ya de los primeros siglos que el paraíso, puede tener al principio forma de um jardim maravilhoso, de paisajes fantásticos. Então, quer dizer, se o morto foi, né, viu como é que é lá, e depois ele fala através de um aparelho, através de um instrumento, tipo aquele que o padre Ernest fez, e restam dúvidas ainda, e Deus, né, o Pai, o Criador, ele nos dá esse entendimento. Então, esse vídeo é uma oportunidade que você tem de aprofundar, de buscar, de saber que a coisa não é como se pinta por aí. E através desse livro, através desses padres, através desses cientistas que buscam entender o outro lado, a gente também vai entender e a gente vai voltar para casa de uma maneira tranquila, de uma maneira satisfatória. Aliás, a gente não vai se preocupar, nós vamos viver a vida. A hora que passar, nós vamos. A hora que a luz passar, nós vamos. Não vamos ter medo da luz. Estava conversando com a moça e ela disse o seguinte, que é uma experiência que ela teve, né, que realmente ela sofreu um acidente e, na verdade, ela viu uma luz passando, mas não era o momento dela, ela conseguiu voltar, recuperou a saúde, etc e tal. Mas o dia que você vê a luz passar, dê as mãos, vamos. Chegou o momento, não tenha medo, não tenha medo. É a luz divina, é a luz da consciência cósmica, é a luz que vai fazer com que você se misture a ela. E aí é um só. Aí a gente só vai ver a claridade, a gente só vai ver a luz, só vai ver a imensidão. E aí nós vamos ser tudo com Ele. E Ele já é tudo em nós. Inscreva-se em nosso canal. O padre François acredita que novas janelas serão abertas para a transcomunicação e não esconde seus planos para a vida no além. Encontrar um amor que não é possível encontrar sobre a terra e dar amor a outras pessoas sobre a terra para ajudá-las também em seu desenvolvimento.